Então, eu quero inicialmente agradecer muito todas as pessoas, agradecer a FTM, a Bianca, ao Rui, ao Helder, e agradecer muito especialmente também a Helena por essa troca maravilhosa que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Acho que depois do que a Bianca colocou, do que a Helena colocou, eu não tenho muita coisa para acrescentar. Acho que a gente tivemos exposições de uma riqueza muito grande. Então, eu vou tentar fazer observações mais rápidas para que a gente possa fluir o debate, porque eu acho que o que tinha, assim, em termos em termos do conteúdo mesmo, eu penso que está bem explicitado. Então, quero mesmo muito agradecer vocês, dizer da alegria de voltar, né, ao IFTM para conversar sobre gênero e sobre desigualdade nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo a pandemia, como a Bianca colocou, mas nós estamos vivendo a pandemia numa condição muito específica e difícil, porque além do problema do vírus e da letalidade e da falta de vacina, nós vivemos também uma crise política muito forte e um governo negacionista que não reconhece a gravidade do problema. Então, a negação faz com que não se tome as medidas necessárias que poderiam poupar enormemente, né, milhares de vidas. Então, a nossa situação ela é muito grave, e ela é grave por conta da gravidade, da letalidade do vírus, mas ela é grave também por conta da ausência de decisões políticas que poderiam salvar vidas. Nós tivemos tempo de fazer uma preparação para a chegada do vírus no nosso país, porque estava acontecendo já desde o final do ano, na China e depois na Europa, e esse fato de negar a gravidade faz com que as pessoas não tomem as medidas necessárias quando é possível tomar as medidas necessárias, como a ampliação dos leitos hospitalares. Nós estamos vivendo isso muito fortemente aqui no Brasil, mas aqui em Uberlândia, que houve a flexibilização do funcionamento do comércio e várias instituições querendo voltar às suas atividades com o argumento econômico, e a gente sabe que não vai resolver exatamente abrir o comércio, porque a crise econômica também já vinha grande, já vinha forte, e nós vamos chegar num estágio em que nós não vamos ter leitos para todas as pessoas. Então, de fato, a gente vai voltar num estágio de experiência na nossa vida, que muitas pessoas vão morrer, como a gente conhecia lá na minha pequena cidade, em Monte Alegre, que é morrer à míngua. Isso é uma coisa muito triste, muito difícil, porque é você adoecer e você não ter o atendimento médico hospitalar. Então, nós estamos vivendo um momento grave, triste, um momento muito difícil, e ele é difícil por conta da pandemia, do Covid-19, ele é difícil por causa da irresponsabilidade dos governos que não tomam as medidas necessárias, e ele é difícil por causa da crise econômica e da desigualdade no nosso país, que já é muito alta. Então, num país tão desigual, com uma crise política tão forte, nós corremos sérios riscos de ser o país com o maior número de mortos, e como bem Bianca e Helena colocaram, que vai ser muito diferente em termos de classe social, porque quem tiver acesso a equipamentos hospitalares de boa qualidade, a gente tem visto que o Covid, ele se comporta de uma maneira diferenciada em cada país, e aí é preciso tomar medidas médicas muito diferenciadas e muito rápidas. Então, todo esse processo de espera, todo esse processo de falta de vagas, ele define a vida e a morte. E as equipes médicas, que também precisam ser muito preparadas, infelizmente no Brasil, pouca gente
A medicina não era muito voltada para a saúde da família e das populações mais pobres, então tem vários grupos que estão excluídos do tratamento médico. Então, o recurso que nós temos mesmo, como foi colocado aqui no chat, é o recurso, a vacina que nós temos no momento, seria o isolamento social. Os governos não querem, não criam as medidas para que haja o isolamento, né? A questão da ajuda emergencial, que poderia estar sendo feita, pagamento de forma mais rápida, sem filas, sem ter que procurar, e deixando a população exposta dessa forma tão difícil e tão vergonhosa. Então, o momento é grave, é difícil, e eu acho que a gente conversar sobre isso é um aspecto importante para que a gente aproveite essa oportunidade também para pensar que, apesar do vírus, como foi falado, agravar a nossa situação, também nós tínhamos uma sociedade que já era desigual demais. Então, nós precisamos pensar um outro tipo de sociedade e outros tipos de governo. Nós vimos também que as mulheres elas têm respondido melhor quando no governo, como os melhores resultados de enfrentamento ao vírus têm sido nos governos liderados por mulheres. Então, acho que é para a gente pensar um pouquinho por que as mulheres têm liderado melhor o enfrentamento ao vírus, ao Covid-19, e por que também, como foi proposto aqui, que a pandemia atinge mais as mulheres. Já foi falado belamente, mas eu vou ressaltar alguns aspectos. Eu fiz doutorado na PUC em São Paulo, mas a Helena falou tudo que eu queria falar, mas eu vou ressaltar algumas coisas. E minha tese de doutorado se chama Trabalho em Domicílio. E é sobre o cotidiano de trabalhadoras domésticas e donas de casa. Então, trabalho em domicílio, esse negócio chamado home office, nós estudamos como trabalho em domicílio, e os domicílios são muito diferentes, né? Essa ideia do home é uma ideia já, né, estrangeira, uma forma do estrangeirismo, né, mesmo. Mas é o trabalho em domicílio, e os domicílios no Brasil, eles são muito variados. Acho que também na ideia do home tem uma romantização, né, assim, o home, sweet home, que é a ideia de um lar doce, né? E a gente sabe que nem só de delícias e vive, né, o lar, né, de doces, mas também de muitas durezas, de muitas amarguras. Então, vamos pensar rapidamente aqui por que atinge mais as mulheres. Historicamente, as mulheres elas foram responsabilizadas pelo trabalho doméstico. Nós somos socializadas para cuidar dos outros, né? As experiências das mulheres mais velhas, assim, se eu for pensar na minha mãe, por exemplo, que tem 66 anos, a forma da minha mãe se inserir socialmente é cuidando dos outros, né? Ela se sente bem, se sente amada quando ela está cuidando dos outros. Então, normalmente, o trabalho doméstico, muitas vezes, ele é pensado como uma forma de amor, né? Lavar as roupas dos próprios filhos, fazer a própria comida, arrumar a própria casa. Mas, como a Helena falou, a gente pode fazer tudo isso com amor, mas é uma forma de trabalho. E como nós, as mulheres, ficamos mais responsabilizadas por esse tipo de trabalho, quando vem a pandemia, a gente passa tudo para o trabalho doméstico. Então, todas aquelas atividades que eram desenvolvidas fora do domicílio, por exemplo, na nossa região, em Minas Gerais, especialmente na nossa região, tem até um estudo da professora Mônica Abdala, que é aqui do Instituto de Ciências Sociais, que mostra que em Minas não houve muita divisão do trabalho doméstico. Então, a cozinha sempre foi feminina. Quando as mulheres dos setores médios e escolarizados passam a desenvolver um trabalho fora de casa, porque as mulheres pobres sempre trabalharam. Essa coisa de que mulher começou a trabalhar em algum momento é mulher branca, do setor médio, mas as mulheres pobres sempre trabalharam. Então, no estado de Minas Gerais, ela fala que a solução à mineira para a ausência de distribuição e divisão do trabalho doméstico
é a ida ao self-service. Então, os setores médios, para não dividir trabalho em casa, vão almoçar fora. Essa é a solução mineira. Mas muitas tarefas continuam sendo só das mulheres. Então, e aí, quando a pandemia dificulta a ida aos restaurantes, ao self-service, todo esse trabalho recai sobre a mulher. Mas cresceu também, como a Helena colocou, muito trabalho doméstico. Eu até ia perguntar mesmo, né? Quem ainda não colocou a mão na Que Boa, eu ia falar da Que Boa, né? Quem ainda não colocou a mão na Que Boa hoje não entendeu muito bem a quarentena, né? A gente está quase passando mal de tanto utilizar Que Boa, Cândida, enfim, água sanitária. Mas isso para aqueles setores que têm acesso à água, aos itens de higiene pessoal, porque uma grande parte, infelizmente, não tem jeito. Não tem acesso a isso. Então, o que nós estamos dizendo é que a carga de trabalho doméstico, ela cresceu muito na limpeza dos alimentos, ela cresceu muito porque tem que fazer tudo em casa, porque tem que garantir a saúde e a imunidade. E aí eu acho que uma grande coisa, e cresceu também, por exemplo, na ausência das escolas em funcionamento, porque quando a gente já tinha uma sobrecarga das mulheres, porque a gente não tem políticas públicas de assistência. Nós poderíamos ter restaurantes populares, nós devíamos ter escolas em tempo integral para que as mulheres, os homens e todos os responsáveis pelas crianças e adolescentes pudessem exercer suas funções de uma forma, seu trabalho com uma tranquilidade, mas infelizmente a gente já não tinha muitas políticas públicas, falta creches, falta escolas, falta assistência aos idosos, falta assistência às pessoas adoecidas. Mas se já faltava muito, com a pandemia piorou muito. Então, os cuidados, eles estão muito mais localizados no domicílio. Então, é realmente uma situação muito difícil, muito grave. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, pensando que o trabalho cresceu muito. Esse trabalho, ele sempre foi um trabalho muito invisível, e eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa se preocupar agora, em torná-lo visível. Inclusive, tem gerado muitos conflitos, porque muita gente não sabe quais são as tarefas. Eu acho que é uma tarefa nossa, de feministas, visibilizar esse trabalho, fazer listas de tarefas. Por exemplo, quem é que tira o lixo, quem é que coloca água no filtro, essa coisa toda, quem é que está fazendo a higiene dos alimentos. Mas eu queria falar de uma coisa. Então, aí, nós estamos falando da realidade de quem tem casa, da realidade de quem tem comida, que pode fazer a higiene dos alimentos, mas como a Bianca e a Helena colocaram, tem uma outra realidade muito mais dura, muito mais perversa de quem não tem casa, de quem não tem os alimentos, de quem tem uma luta muito maior para garantir a sobrevivência dos seus filhos e filhas. E aí eu queria destacar só um elemento a mais, de uma dimensão da saúde, mas da saúde mental. Quando eu estava fazendo doutorado, uma entrevistada minha, Dona Fia, ela falava assim, é muito difícil trazer uma família dominada. E eu fico pensando que Dona Fia, já quando me entrevistei ela lá no início dos anos 2000, ela falava e aí a gente poderia pensar como hoje ainda seria muito mais difícil. Por quê? Pensa as crianças sem atividades fora de casa, sem poder ir para as ruas, para as praças, para os shoppings, ou para a rua mesmo jogar, enfim. Então, as crianças irritadas, porque estão em outro ritmo de vida. Os adolescentes com vontade de sair. Se você é responsável por um idoso, também tenho ouvido muitas reclamações, muitas queixas, no sentido de como é difícil para uma pessoa idosa mudar o seu ritmo de vida. E uma mulher, muitas vezes, sem outro adulto próximo, muitas famílias no Brasil são monoparentais, só tem a mãe. Como tem sido pesado para essas mulheres, do ponto de vista mental, ter que atender todas essas demandas, porque para as mulheres, historicamente, foi atribuído
essa obrigação, né? Até algumas religiões cristãs falam que a boa mulher, a mulher sábia, edifica o lar, né? E aí fica esse peso dessa tradição sobre as mulheres. Hoje hoje nós temos sido responsabilizadas, assim, muito concretamente, para o vírus não entrar na nossa casa. Então é um grande estresse. Quem sai, quem entra, os alimentos que chegam. Então, eu penso que essa dimensão emocional de manter as famílias vivas, de não deixar o vírus entrar, de não deixar as pessoas desanimarem, de ser aquela que provê não só o alimento, mas também o afeto, a saúde, tem sido um elemento que eu acho que a gente precisa preocupar, porque antes da pandemia, a Folha de São Paulo tinha publicado há muitos anos um estudo mostrando que a dona de casa é a profissão mais estressante de todas as profissões. Agora, nós somos donas de casa, nós somos mães, nós somos trabalhadoras, seja domésticas, sejam professoras. Então, nós estamos juntando no domicílio muitas funções, sem alternância, sem saída, e isso gera muitos conflitos, e também na nossa sociedade são as mulheres que têm que administrar esses conflitos. Então, queria terminar, porque já falei bastante, dizendo dessa dimensão também. Eu penso que para nós mulheres está bem pesado tentar administrar tudo isso, as preocupações com as pessoas da família, e isso é diferente para os homens. Né? O homem, quando cozinha, por exemplo, ele não tem tanta preocupação com a questão da saúde quanto as mulheres. Vocês podem olhar cardápios masculinos e femininos, em geral. Então, essa condição, essa preocupação de ter que manter uma família, garantir a saúde, garantir a sobrevivência da família, tem sido uma exigência muito grande, e eu acho que nós, as mulheres, estamos cansadas, nós estamos exaustas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a sociedade coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade por resolver coisas que nós não temos o poder de resolver. Nós não temos como, nós gostaríamos. E nós temos que nos organizar e nos unir para que tenha leitos para todo mundo, para que nenhuma mãe perca seu filho por falta de atendimento médico hospitalar. Mas precisamos nos unir, mas precisamos saber que quem tem mais poder devia estar tomando as medidas necessárias, né, em termos de medidas emergenciais, o poder público municipal, o poder público estadual, o poder público federal, para que nós pudéssemos viver essa situação que já é dramática em si, sem mais outras epidemias que pode criar por conta dessa pandemia. Então é isso, a princípio, obrigada, e sigo aí junto com vocês, fortalecendo redes de solidariedade, de conversas, para que a gente possa sobreviver e construir outro modelo de sociedade que seja menos desigual, que seja menos agressivo ao meio ambiente, que seja menos machista, que seja menos racista, que não seja LGBT-fóbico. Obrigada. José, obrigado pela fala. Obrigada. Muito obrigado, Georgeta. Gente, então vamos lá? Vamos conversar? Vamos. A questão assim, vocês podem, se quiserem, ir acompanhando o chat, certo? Tem várias manifestações no chat, sem ser perguntas em si, tá certo? Então vocês podem também dar uma passada de olho ali pelo chat. E eu vou colocar aqui alguns questionamentos iniciais que surgiram, né? Então vocês podem, né, fazer um bate-bola da forma como vocês julgarem mais interessante, se quiserem, né, mais de uma comentar, apenas uma, enfim, aí fica a critério de vocês, tá certo? Tem algumas perguntas aqui, no caso, destinadas especificamente, mas, no geral, por exemplo, temos uma primeira pergunta aqui da Poliana que diz o seguinte, né, gostaria de saber se a taxa de abuso sexual aumentou durante a pandemia, né, se vocês têm alguma informação nesse sentido. Poliana, eu aqui em Patrocínio, eu coordeno uma ONG que a gente oferece ajuda às mulheres que sofrem violência.
A gente não tem números, mas uma coisa eu vou te falar pela minha prática com a nossa ONG, né? Que chama Juntas. É o seguinte, os boletins de ocorrência aqui em Patrocínio, eles diminuíram com relação a Maria da Penha. Por quê? Porque a mulher deixou de denunciar, porque hoje o agressor está colado nela dentro de casa, né? Então, ela tem mais medo de denunciar. Então, os boletins caíram. Porém, os pedidos de ajuda da nossa ONG triplicaram. Triplicaram. A gente já não está dando conta de atender. Então, assim, existe um medo de denunciar, porque o cara está dentro de casa. Mas existem dados, por exemplo, em São Paulo, em que a violência doméstica aumentou 50%. Né? Então, alguns municípios, alguns estados estão produzindo esses dados. Aqui em Minas, a gente ainda não tem esses dados. E eu estou te falando de uma vivência nossa, então, daqui de Patrocínio e de São Paulo, que já produziram esses dados. Perfeito, Bianca. Jorge, Tânia e Helena querem comentar também? Tranquilo? Bom, tem uma pergunta aqui para a Helena, né? Foi direcionada. Como as escolas, institutos como o nosso, né, podem contribuir com as famílias chefiadas por mulheres no contexto de ações educacionais? E aí eu emendo com a pergunta da Carol, né? Você acha que suspender aulas e a escola não ter contato nenhum com estudantes agrava ou não a situação? E essa pode ser uma pergunta que pode também o pessoal colaborar aí com a Helena. Com você, Helena. Eu acho que a gente fica diante de uma coisa que é pensar o que é educação e o que é um educador. Eu acho que a primeira coisa que vem é essa. E aí, o contato dos educadores com os alunos, com essas crianças, por exemplo, eu acho que é fundamental. Agora, um contato que tem a ver com o quê, né? O que é educação, se a gente imaginar que é a produção de conhecimento, né? A produção de conhecimento que é compartilhada, né, a produção de condições melhores de vida para as pessoas e de pessoas, né, melhores. Então, o professor, os educadores, eu acho que podem, inclusive isso é uma coisa que a gente tem discutido muito com as mulheres que são educadoras, que elas dizem, eu vou fazer contato com os meus alunos, eu vou procurar os meus alunos, eu vou criar canais de comunicação com eles para saber se eles estão comendo, para saber se eles têm água, para saber se eles estão sofrendo violência em casa, para saber como estão as condições de saúde, as condições de convivência familiar aí. Ou seja, a educação não tem a ver simplesmente com o depositar uma série de conteúdos numa pessoa, ignorando, né, o contexto em que essa pessoa recebe esses conteúdos e desenvolve eles. Então, eu acho que tem sido... Para as companheiras e educadoras que têm conseguido fazer isso, embora seja quase sempre brigando com a estrutura institucional do Estado e suas exigências descabidas, assim, tem sido uma experiência rica de fortalecimento, inclusive de fortalecimento entre mulheres, né? Dessas mulheres educadoras com essas mulheres mães que precisam, imagina se essas educadoras, né, o trabalho de educar nesse momento adquire a forma de uma comunicação com as comunidades que estão ao redor dessas escolas, com as mulheres que estão ao redor dessas escolas, que compõem essa comunidade escolar como mãe dos alunos e que nesse momento precisam, né, de ajuda, precisam ouvir mulheres, precisam saber também que elas podem contar com essas professoras, não só para dar lição para os filhos e dar nota, né, ou contabilizar presença ou ausência em atividades online, quando pouco se tem condição até de comer, mas para pensar uma produção da vida nesses territórios que seja mais digna para todo mundo. Então, acho que eu diria que tem um papel importante, mas eu diria que esse papel a gente pode subversivamente reconstruir aí,
né? Pensando também a educação como um campo fundamental de disputa que tem a ver com o mundo novo, que a gente começa a produzir desde já. E, enfim, a gente está criando isso, até grupo de reforço, sabe? A gente tem criado grupo de pessoas, por exemplo, grupo de alunos universitários que recebem, né, dúvidas de estudantes que não podem contar com os pais para fazer deveres de casa, porque os pais não têm escolarização suficiente para ajudar, né? Então, a gente vai criando uma série de, enfim, reinventando jeitos de produzir redes, de fazer militância, de mudar as coisas, nem que seja de pouquinho. Perfeito. Obrigado, Helena. Bianca, Georgetane, vocês querem complementar essa questão referente à suspensão de calendário, que hoje nós passamos por isso aqui no IFTM, né? A questão da suspensão do nosso calendário, né? Por um período curto, mas, enfim. Bianca, que passou 8 horas em reunião no Consup. Hoje, gente, vou me ausentar dessa discussão, porque eu não aguento mais. Durou 8 horas de discussão de calendário. Mas aqui a gente vai suspender agora um tempo, né? Mas, o Gilberto coloca uma afirmação aqui no chat que é a seguinte, né? O contato é fundamental, mas a questão do conteúdo e do cumprimento do calendário é cruel. Né? Então, assim, Georgetane, quer falar? Sim, posso comentar. Penso que na linha que a Helena colocou, educar, até escrevi um textozinho que está na mídia ninja, e eu acho que a gente vai com o grande educador Paulo Freire, que diz que educar não é transferir conhecimento. Eu acho que a gente precisa pensar nesse momento quais são os conhecimentos fundamentais. Se a gente conceber a educação como um processo de preparação das novas gerações para a vida em sociedade, e pensando que nós estamos com a nossa vida ameaçada, esse contato entre nós, ele é um contato fundamental. Mas nós não podemos ter, cada rede tem sua particularidade, mas, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o governador quer fazer o ensino remoto numa realidade que ele já sabe que 42% vai ficar fora. E aí nas escolas, sem recurso, sem apoio, assim, para quem não tem internet nem acesso à TV, aí da escola, aqui em Uberlândia teve um dia, numa escola só, que teve 700 famílias que foram até a escola. Isso é aglomeração, isso é aumento do risco de contaminação. E nós já estamos com 95% dos leitos públicos de UTI ocupados. Então, qual que é o conhecimento mais importante nesse momento? Nós precisamos ter contato com as famílias, mas eu acho que o conteúdo mais importante agora é, como a Helena falou, pensar como cada um está, formar as redes de solidariedade e de saúde mental, porque o nosso aluno, a nossa aluna, pode estar sozinho, ele pode estar com uma avó doente, nós vamos perder pessoas queridas. E nesse momento, esse é o conteúdo mais importante. Nós precisamos estar juntos e juntas, formando as redes e pensando podemos incentivar nossos alunos a fazer diversas atividades, tem várias coisas que devem e podem ser feitas, mas fundamentalmente é não aceitar um modelo que exclui e cuidar da nossa saúde física e mental, porque nós estamos numa pandemia. Perfeito, Georgetane. Obrigado. Eu posso contribuir? Pode. Então, eu gostaria de falar, aumentando a fala da Helena, que nós, eu como mulher negra, a gente está exaurida, porque a gente batalha, a gente trabalha, a gente ajuda as nossas irmãs, né? Aquela história de ninguém larga a mão de ninguém, mas a gente gostaria de pedir apoio, porque eu já ouvi de muitas mulheres, de muitas crianças nesse momento de pandemia, o seguinte: eu não quero que isso acabe, porque a gente está sendo visitado, a gente está tendo atenção,
Então, essa educação, ela perpassa por isso. Nós precisamos de mais pessoas para nos ajudar. Porque acaba que, na maioria das cidades, não sei em outras, mas a nossa realidade em Patrocínio é essa, nós somos sempre os mesmos, trabalhando em várias áreas. E isso também nos cansa. Então, eu sei que tem um grande número de pessoas vendo, as pessoas precisam ajudar, precisam de sair do seu conforto, viver o que acontece, porque a educação perpassa por isso, né? Estar junto, ajudar, ver o que realmente acontece ao seu redor. Porque a gente, às vezes, quer deixar, né? A gente também tem as nossas ações para resolver, as nossas partes internas, e às vezes a gente não pode, porque a gente sabe que vai faltar pessoas para isso. Então, vem conclamar mesmo, vamos unir, vamos nos ajudar. Então, queria até aproveitar e comentar essa fala da Hélida, querida, vê-la aqui, muito bom. É muito bom, fiquei vendo você apareceu para mim aqui, falei, nossa, que legal. E dizer isso, assim, um dos elementos que a gente teria para dizer também é isso, assim, eu moro, nos grupos que eu participo, é impressionante como quando a gente coloca uma demanda, gente, tem uma dimensão de gênero também. São as mulheres que respondem, são as mulheres que estão na linha de frente da solidariedade. Então, nós estamos na linha de frente. No serviço de saúde, nós estamos na linha de frente no trabalho de limpeza, nós estamos na linha de frente no serviço de alimentação. Então, a gente, no essencial, nós estamos na linha de frente. Para morrer, né, primeiro. Os números ainda mostram que que o vírus tem sido mais letal para os homens, mas nós é que estamos na linha de frente naquilo que é essencial. E isso tem sido visto. O que é essencial num momento como esse? O essencial é o cuidado, é a atenção, é aquilo que a sociedade não valoriza. E são as mulheres que estão na assistência também, que colocam suas máscaras e vão fazer a contribuição. Sobre isso, eu tenho aqui em Patrocínio, a CUFA, a Reva está aí, ela é vice-presidente nacional da CUFA. E aqui em Patrocínio a gente tem feito, não é, Reva? Aparece aí, Reva. A gente tem distribuído cestas e alimentos que são doados para a CUFA. E esses dias a gente se pegou conversando que são mulheres que estão fazendo isso. E que estão ajudando e que estão indo. Aí a Reva, a gente distribuindo, ela falou, Bianca, é mulher, olha só, é nós, é Reva, é Fabrina, Kênia, é Dona Maria, mas é mulheres. Lógico que às vezes a gente convida algum homem para nos ajudar, mas quem está ali pegando a mão na massa é nós, né? Nós que estamos colocando a máscara e indo. Então, assim, são mulheres. Perfeito, gente. Acho que o debate tá muito bacana, fluindo naturalmente. E eu vou convidar aqui, né, o pessoal depois acompanhar o chat, aí tem algumas manifestações, né, importantes, né, da Poliana ali, Revalina. E eu convido o Rafael, né, se ele está com áudio aí, que ele abra o áudio para fazer a colocação, né, que ele traz no chat, ao vivo, para a gente poder, de repente, levantar essa discussão. Rafael, tá por aí? Você mesmo, Rafael. Não se preocupa, não. Ele traz uma questão muito interessante ali no chat, quem já pôde acompanhar aí. Eu acho que falando, né, expressando com a voz dele aqui vai ficar mais... Eu acho que os homens têm que escutar, aprender com a gente. E devem ajudar a gente. Sim, ajudar nas tarefas domésticas, que é uma coisa que a gente sabe que pesa. Dividir o trabalho em casa. Eu acho que os homens têm como ajudar, sabendo que são as mulheres que estão... principalmente as mães solos, essas mães, esses filhos, né? Que os pais abandonam os filhos. Então, os homens têm como ajudar muito.
Ops, calma aí. Helder, Fala, Bianca. tem um tempo, só para saber, tem um tempo máximo? Então, nós estamos trabalhando aí com uma faixa de 1h30, 1h40, né? Nós estamos chegando, são 8h53, tá? Então, nós temos aí pelo menos uns 10, 15 minutos ainda. Então, eu queria fazer um comentário. Apesar de que Helena quer comentar. Porque eu acho que tem duas coisas aí. Teve um outro comentário que sobre a violência doméstica, a violência está crescendo porque nós vivemos num país que ama os homens e odeia as mulheres, e os homens, como odeiam as mulheres, estão com elas em casa. Helder não está concordando muito, não. Mas eu sempre falo que a gente vive numa sociedade que ama os homens, né? Georgeta, eu não estou concordando, super concordando. Que bom, estou brincando, mas assim, quando eu falo, às vezes os homens acham que não, mas assim, pagamos menos para as mulheres, as posições de poder não são para as mulheres, e a violência contra as mulheres. Então, a violência está crescendo, inclusive a deputada Andréia de Jesus aprovou um projeto para ações para combate à violência contra as mulheres nesse período de pandemia, que a situação se agrava muito, porque se já era muito grave a violência doméstica no Brasil, com as pessoas mais isoladas, mais confinadas, isso se exacerba, né? Mas eu queria dizer assim, teve alguns comentários falando para a gente reconhecer as exceções e dizer que, e algumas pessoas afirmaram que em suas casas as coisas são absolutamente divididas. Eu queria polemizar um pouco em relação a isso. Eu acho que não existe ainda igualdade, nem equidade de gênero. Infelizmente, em casa nenhuma, eu acho. Sempre tem tarefas que são mais das mulheres. E assim, eu acho que isso não depõe contra nenhuma pessoa em particular. O machismo, ele é histórico na nossa sociedade como o racismo. Se a gente não reconhecer isso, a gente não tem como mudar, porque a gente não observa, mas algumas coisas ficam para nossa responsabilidade. Às vezes, a mediação de um conflito entre filhos, às vezes a tarefa escolar, às vezes o piolho na cabeça do menino. Então, tem um conjunto de tarefas, por isso que eu falo que nós temos que anotar o que está fazendo, porque quando a gente vai ver, tem uma sobrecarga sobre as mulheres, sobrecarga de trabalho, sobrecarga, se não é trabalho físico, e é também uma sobrecarga mental. Outra pessoa comentou, então vamos reconhecer que tem machismo. Eu, feminista, de carteirinha, me vejo em práticas que não são feministas. Se eu reconheço e observo, eu posso mudar. Mas se eu falo, não, aqui em casa é tudo igual, a gente tem uma vontade de que seja tudo igual, que está tudo resolvido, se a gente não reconhece que ainda tem uma desigualdade, por mais que nós nos esforcemos, a gente não muda. Tem até uma camiseta, acho que a Bianca tem, eu já vi com várias companheiras, que fala, se a minha mãe é feminista, eu não sou machista. Não, infelizmente, mesmo mães feministas criam filhos machistas, e não é culpa da mãe, eu não quero mais essa responsabilidade para mim. Por quê? Como diz um ditado africano, diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, eu não sou uma ilha, nós educamos de forma machista. Mas eu não estou falando isso com orgulho, nós temos que educar para a igualdade, mas a gente precisa reconhecer e ficar atentas, porque senão nós vamos reproduzir o machismo. E o machismo é da sociedade, a gente precisa combatê-lo. Por último, teve uma pessoa que falou que não acredita no amor ao trabalho doméstico. Você pode não acreditar, mas muitas mulheres não veem que é trabalho, e tem um monte de trabalho que é feito com a ideia do amor. Então, a gente precisa, eu acho que amor a gente coloca mesmo, por exemplo, se eu faço uma sopa para uma pessoa adoecida, é um gesto de amor, e eu acho que é legal, um suco de laranja fresco, são todas coisas que são amorosas e que são trabalho também.
Mas o problema disso não é a mãe e a mulher fazer por amor. O problema é a gente não ter reciprocidade. Então, a gente também cansa, a gente também fica nervosa, a gente também se irrita. Então, não pode esperar que a mulher seja a única a prover tanto de trabalho quanto de afeto essa unidade familiar. É isso. Perfeito, Georgeta. Aqui, ó, surgiram alguns questionamentos, então vamos lá. O Flávio traz uma questão que é, acho que, muito difícil de ser respondida, mas a gente tenta. Vocês vislumbram algum momento em que o nosso país, né, haverá uma equidade de gênero? Queria falar sobre isso, mas falar também sobre algumas coisas que foram saindo, né, em relação a gente acolher os homens, né, que são os que mais têm morrido com a Covid-19. Não acho que eles tenham morrido mais porque são os que mais se expõem. Acho que isso tem em relação a outras questões, né, como, por exemplo, o fato de que a sobrecarga dos trabalhos de higiene sempre recaíram sobre as mulheres, então elas provavelmente, por conta desse histórico, têm muito mais manejo com asepsias que são necessárias nesse momento, embora tão expostas quanto os homens. Então tem muitas coisas que a gente, na hora de pensar, precisa levar em consideração para formular, né, o jeito de entender a realidade, como os dados se apresentam. O dado é o dado, mas o que ele significa tem a ver com a história, tem a ver com, né, a construção social, econômica, muitas coisas. Além do mais, tem uma questão, assim, aqui em São Paulo, vocês perdoem de eu estar falando daqui, mas a gente tem que falar mais da onde, porque a gente sabe alguma coisa, né? Existe um movimento chamado Mães de Maio. Mães de Maio são mulheres que tiveram seus filhos assassinados pela violência do Estado, numa chacina enorme que aconteceu em São Paulo no ano de 2006, quando nós tivemos aqui quase que um estado de sítio, uma guerra interna nas nossas periferias. E a gente vê que o movimento se chama Mães de Maio, embora todos esses jovens que foram assassinados também tivessem pais. Porque as mulheres já acolhem muitos homens. Porque as mulheres já fazem isso. Porque se você for na porta de um presídio masculino, você vai encontrar no dia de visitas uma fila longuíssima de mulheres, que independente do que aqueles homens fizeram, acham que eles são um filho, um marido, um irmão que merece uma visita, que merece um sabonete, que merece uma porção de uma comida. E se você for no mesmo dia de visitas, na porta de um presídio feminino, você não vai encontrar ninguém. Porque os homens não vão visitar as mulheres. Porque as mulheres não podem errar. E elas não têm direito ao perdão. E isso, na verdade, simboliza uma série de outras coisas. Então, acolhimento aos homens, sim, há muito. Ele é histórico, nós fazemos, né? As mulheres, a gente fala de fortalecer as mulheres, não é porque nós queremos que as mulheres ocupem o lugar que hoje é ocupado pelos homens. Não, ao contrário, nós temos de fortalecer as mulheres porque as mulheres trabalham para suas comunidades inteiras. Elas não trabalham só para as mulheres, elas trabalham por cada filho, elas trabalham por suas favelas, elas trabalham por suas comunidades, elas trabalham por coletivos sem os quais, inclusive, elas não conseguem sobreviver, porque são redes, né? Rede onde a gente pede um ovo para a vizinha, um copo de açúcar quando acabou, pede para terminar de cozinhar uma comida no gás da outra, porque acabou o gás, e tantas outras, pede para a outra ficar com o filho para poder ir ali trabalhar, como aquela mulher do áudio que eu mostrei. Então, eu acho que a gente vai estar num país com equidade de gênero quando a gente esteja num país com equidade racial, quando a gente esteja num país com equidade de
econômica quando a gente esteja num país transformado sem capitalismo. Não tem como dentro do capitalismo nós conseguir isso, porque tem gente lucrando com o fato da gente ser super explorado. Tem muita gente lucrando. Eu não acho que a questão de gênero vem antes da de raça. Inclusive, quando as caravelas chegaram aqui, 500 anos atrás, a gente não conhecia o patriarcado tal como ele chegou, né? E a gente não conhecia a ideia de raças. Essa ideia se criou, foi aí, com a colonização. E a colonização trouxe tudo isso junto, misturado ao mesmo tempo. Capitalismo veio junto, já era, né, a formação do capitalismo comercial, não era ainda capitalismo industrial, mas já era capitalismo, trouxe junto a questão racial para justificar a escravidão aqui, em África, em tantas coisas. Então, e também a questão do patriarcado, essa ideia de família monoparental, essa ideia da monogamia, essa ideia, né, das mulheres sendo responsáveis pela honra dos homens, para transferência de suas propriedades, para filhos legítimos, uma série de ideias vieram com esse povo que chegou com as caravelas. Então, veio tudo junto misturado, e acho que nós temos que dar fim nisso, tudo junto misturado, contra o capitalismo, acabando com essa desgraça desse sistema que deixa o nosso povo tão lascado, e nossas mulheres tão lascadas. Helena, eu queria complementar a sua fala, falando assim, que a nossa sensação é de estar enxugando gelo, né? Porque, olha só, quando a gente fala em desigualdade de gênero, perguntou se a gente enxerga um fim dela, não, ela está aumentando, as mulheres estão morrendo por ser mulheres, e estão morrendo cada vez mais, né? Então, assim, está se construindo um abismo. Por quê? Porque precisa mudar o sistema. Enquanto não mudar o sistema, nós vamos ficar enxugando gelo mesmo, e esse abismo tende a crescer. Porque o capitalismo, ele precisa desse trabalho invisibilizado, né? Precisa que a mulher não ganhe por ele. Ele se sustenta a partir dessa desigualdade de classe, de gênero, né, e etc. Então, assim, a nossa sensação de enxugar gelo e vem um cansaço mental muito grande por causa disso, que a gente faz, e a nossa sensação de que, assim, e esse abismo só aumenta, a desigualdade de gênero só aumenta. Mas é por causa disso, porque a gente tem que pensar um outro sistema e não tratar como casos individuais, né? Então, não é a fome da Maria, não é a fome, não é a pandemia, é um sistema que produz tudo isso. E a gente tem que lutar contra esse sistema. Perfeito. Gente, já estamos aí nos aproximando para um horário de término. Infelizmente, tem vários outros comentários, questionamentos foram colocados aqui, né, no chat, mas, enfim, a gente tem aí alguns minutinhos. Eu gostaria que vocês pudessem, né, fazer alguma fala final que vocês julguem aí interessante, tá certo? Eu queria agradecer, principalmente todo mundo que está aqui nessa sala, agradecer todo mundo que está, as companheiras de luta daqui de Patrocínio que estão nos assistindo, a Elida, a Reva, eu vi a Laira, não sei se eu perder alguém aí, ó, mas a Kênia, eu vi uma galera aí das mulheres que ajuda a construir a luta aqui em Patrocínio. Mas eu queria agradecer, então, especialmente a Jorge e a Helena. Eu tenho o prazer imenso de conversar e trocar o WhatsApp com elas, trocar ideia. Helena faz uma postagem, eu vou lá e dando com ela, e a gente conversa e fala, não é assim, não, e a gente troca ideia. Eu tenho o livro dela, eu pergunto para ela, e a mesma coisa com a Georgetânia. Então, eu tenho, é um privilégio, eu realmente tenho esse privilégio, né, gente? É um privilégio poder trocar ideia com vocês e com todas as mulheres lindas aí que estão aqui nessa sala. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Bianca. Helena, Georgetânia. Eu quero falar que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez. Dizer que, apesar de tudo, a gente, como mulheres, como movimento de mulheres, a gente tem lutado por avanços. Então, assim, são mudanças muito vagarosas, mas nós lutamos por poder votar e sermos votadas, e tem avanços, e tem retrocessos.
Então, assim, eu acho que é possível de ser mudado. O ano de 2019 mostrou retrocessos. Nós temos vivido nos últimos anos retrocessos, desde o golpe sobre a presidenta Dilma, que foi a primeira mulher eleita presidenta, e foi tirada por golpe, depois governos que têm sido contra as mulheres, porque retiram políticas públicas que favorecem as mulheres. Então, a gente vive um momento que é de retrocessos em termos das políticas das mulheres, e eu acredito que a gente só vai mudar se a gente fizer uma luta que a gente leve em conta as várias dimensões. Então, hoje a gente pensa num feminismo que é para a maioria, a gente não é um movimento contra os homens, como a Helena falou, mas a gente precisa de um feminismo que considere a dimensão de classe social, a dimensão de raça, a questão da sexualidade, e aí a gente construir um feminismo com todo mundo, um feminismo que seja para a maioria da população, porque o feminismo, ele não é bom só para as mulheres, né? Quando uma mulher avança, como a gente fala no movimento, todo mundo avança. Embora os homens tenham um privilégio na nossa sociedade, a sociedade que a gente quer construir, ela é melhor para todo mundo. Então, os governos das mulheres têm mostrado isso nesse momento. Então, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, o mundo só não é pior nesse momento porque nós existimos e estamos fazendo coisas muito importantes, seja nos governos, seja na ciência, seja na área de saúde, seja na área do serviço social, nas nossas próprias casas, como mães, como donas de casa. Então, esse conhecimento que nós mulheres acumulamos, historicamente, ao invés da gente rechaçá-lo, eu venho dizer que isso é importante, mas temos que ter menos horas no mercado de trabalho e mais horas de descanso, mais horas de cuidado. Eu espero que que a gente descubra uma vacina logo, que a gente possa retomar nossas vidas, mas não a mesma vida, mas uma vida com mais igualdade em todos os aspectos. Muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Hélder, muito obrigada, Helena, muito obrigada ao IFTM por essa oportunidade. Obrigado, Georgetânia. Helena. Eu queria agradecer também, agradecer a Bianca, agradecer a Hélida, agradecer a Reva, minhas amigas, agradecer ao Instituto, né, que tem esse espaço aberto para a gente fazer conexões com a realidade, como uma instituição de ensino pode estar a serviço de melhorar, né, a vida ao seu redor. Agradecer todo mundo que ficou aqui até agora, com a paciência, com a minha matraquice também. Queria dizer que a gente vai ter... Acho que a gente está nesse momento também das tecnologias aí, fazendo algumas distâncias se encurtarem, né? A gente deve ter uma atividade da Escola Feminista de Ayala, eu mando pela Bianca, a gente vai discutir a história das pandemias, fazer um pouco uma recuperação disso, e de como isso foi utilizado historicamente também para produzir estados de exceção, os cuidados que a gente deve ter em relação a essas questões, né? Então, esses convites estou fazendo para vocês, né, continuarem de alguma maneira conectados com todas essas discussões, sei que também muitas coisas vão rolar por aí. A gente está em aniversário da Revista Amazonas, de 2 anos, então a gente vai também fazer várias discussões com mulheres da América Latina, a gente já tem uma a gente só está definindo melhor a data, que vai ser com uma companheira economista lá da Argentina, uma companheira do Equador, que é de uma rede de mulheres lá em Guayaquil, que foi aquele lugar que a gente viu a catástrofe acontecer, e que se organizaram com as trabalhadoras domésticas por lá, fazendo uma discussão sobre alimentação, né, sobre soberania alimentar, sobre também propriedade privada da terra. Por último, eu queria dizer que com tudo isso, mesmo eu sendo chorona, mesmo a desgraça sendo grande, o corpo menos, eu acredito muito que o mundo pode ser outro, senão eu nem me meti tanto em crente igual eu me meto, porque nós está cansado mesmo, né, como os outros falam. Ou vocês é guerreira. Eu falo assim, nós é guerreira, mas não esquecer de boa. Nós não queremos só ser guerreira, nós queremos ser de boa. Então, enquanto a gente não consegue ser de boa, nós vai lutando, e acho que eu sou
Eu tenho um otimismo, que não sei se é um otimismo, se eu chamaria de otimismo, mas eu tenho muita certeza de que um mundo diferente pode acontecer. Eu falo para as pessoas, às vezes eu falo, já imaginou se a Terra não tivesse dono, se a gente simplesmente pudesse morar e plantar em cima dela? Já pensou se fosse proibido o sistema privado de saúde, se toda a saúde fosse obrigatoriamente pública, se todo mundo tivesse que utilizar a saúde pública, não tivesse outra alternativa? Já pensou se a gente tivesse, para cada coisa que é produzida por uma indústria, provar antes que ela não será uma agressora aos animais, à natureza e tudo mais, enfim. E aí o povo fala, nossa, mas que loucura. E eu fico pensando, imagina quando um caboclo falou que dava para ter luz elétrica, muita gente deve ter achado que ele era doido também, né? Então, a gente precisa acreditar que é possível para construir o caminho que nos leve até lá. E eu acho que se uma coisa ensina nessa pandemia é que a gente não pode voltar à normalidade, porque foi a normalidade que produziu a gente nesse momento agora. Então, a gente tem que criar uma outra normalidade, que a gente já está fazendo, e que eu acho que trabalhos como esses que a gente vem insistindo em fazer são semente para isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Helena. Gente, sem palavras para agradecer, né? Eu gostaria de agradecer a todos os que estão presentes aí conosco. Nós batemos aí quase 140 pessoas online, né? Mais um sucesso. Acho que o sucesso do evento ele depende dessa parceria exitosa que a gente teve hoje com a Bianca, a Georgetânia e a Helena, né? Muito obrigado em nome da Prefeitura de Extensão. Eu vou passar para o Rui, acho que o Rui quer falar aí, e vou pedir para o pessoal, enquanto isso, ligar algumas câmeras aí, por favor, para a gente fazer um registro, né, dessa nossa roda. Rui, está por aí? Estou aqui. Gente, olha, enriquecedor é a palavra que resume esse bate-papo hoje. Obrigado, colega Bianca, você, como sempre ativa, e tenho orgulho de dizer isso, sou amigo seu, brinco muito que, às vezes, você se dá o luxo de ser esposa, porque de tantas ações, né, que você faz. Então, assim, muito obrigado, Helena, prazer em conhecê-la. Georgetânia, prazer em conhecê-la. Reforço uma fala sua, Georgetânia, se você me permitir, quando você comenta que o mundo é machista. Realmente nós vivemos num mundo machista, né? Mas eu reforço um pensamento e uma fala também do Leandro Carnal, que quando ele fala que o problema não é o mundo é machista, mas o problema não é isso. O problema é não discutir o assunto, não perceber que nós estamos vivendo num mundo machista. Então, assim, hoje, né, nós entramos aqui numa sala, eu tenho certeza que com esses depoimentos que vocês três, né, e a participação dos colegas no chat, foi muito enriquecedor. Então, resumo, o ato de nós discutirmos, eu acho que isso que é o importante. Essa que é a ação que realmente importa, né? Eu acho que foi a Georgetânia que comentou que um texto de alguém que colocou no chat, quando falou que aqui em casa é tudo igual. Realmente não é, né? Eu falo isso com propriedade, porque aqui em casa eu falo que realmente eu divido não milimetricamente, né? Porque senão seria igual, e isso realmente não é. Eu dou banho nas crianças, eu lavo bunda de menino, eu faço... Você não mente não, que eu sou sua amiga. Ah, tadinha de você. Você não mente ao vivo. E pior que minha esposa está online com a gente aqui, ela pode até, inclusive, me desmentir, se for isso. Ela está online também, mas, olha, eu reconheço, não é a mesma coisa, né? Eu sei disso, concordo, endosso o que você falou, como homem, né, que sou. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer mesmo, né, a participação de vocês. Tenho certeza de que quem entrou, participou desse bate-papo aqui, saiu
com um pensamento diferente. Um grande abraço, um prazer mais uma vez em conhecê-las, viu? E saibam que realmente esse foi o primeiro de vários outros encontros que nós ainda faremos, só que de forma presencial, se Deus quiser. Certinho. Obrigada. Muito bem. De mulher, né, gente? Ó, boa noite a todos. Peraí que tem os avisos, Bianca, os avisos, pessoal. Vocês botaram ali, eu vi no chat, então quem quiser, pessoal, os contatos, né, Bianca, Helena, Jorgetânia, né, acesse ali o chat, elas colocaram redes sociais, enfim, quem quiser manter contato, ficar informado aí, né, eu acho que vai ser muito produtivo, né, manter esse acompanhamento. Enfim, gente, muito obrigado a todos, né, vocês receberão aí informações por e-mail a respeito do evento, as questões técnicas, né, enfim, certificado. Eu vi um comentário no meio, a questão preocupação com lista. Nós não fazemos a lista porque nós tiramos a lista, né, no próprio Google Meet aqui, tá certo? Então não precisamos nos preocupar com essa questão de assinar a lista. E é isso, gente. Muito obrigado, né? Informo que vem bastante coisa essa semana. Nós discutimos algumas questões interessantes, né, dentro do IFTM. Mais uma ação aí da Proeste, em conjunto com o pessoal, nosso parceiro do projeto IFTM com você. É um projeto de acolhimento aí que nós temos no IFTM, que, né, atua em várias áreas, e essa roda de conversa da Proeste, ela está integrando esse projeto. E está vindo mais uma questão aí, que é uma publicação, né, referente à questão das práticas, né, das nossas experiências aí durante a pandemia. Em breve a gente vai ter algumas informações mais sobre essa questão. E é isso. Convidamos você semana que vem, na quarta-feira, né, no dia 27, teremos mais uma roda de conversa, né, falando sobre a questão de crise sanitária, globalização. Então, nós seguimos, né, no trabalho dessas temáticas atuais. Meninas, muito obrigado a todos os presentes. Bianca, pode encerrar, Bianca. Boa noite a todos. Então, muito obrigado à Pró-Reitoria de Extensão por disponibilizar esse espaço. E obrigado, meninas. Ó, um beijo em vocês, saudade imensa. Beijão, gente. Tchau, até mais, gente.